Bom, pessoal, continuando a nossa aula, agora resolveremos esse exercício 11, né, com base no Teorema de Lamy. Nós estávamos falando sobre polias, sistema de forças, corpos em equilíbrio, somatória de forças. E o exercício 11 nos diz o seguinte: as dependências da escola não possuem tomadas no local em que estava montada a barraca do churrasco. E por isso uma extensão foi esticada passando por uma janela do segundo andar, essa configuração aqui, do prédio das salas de aula. Então foi jogada, né, uma extensão da janela do segundo andar até aqui, nessa posição. Para posicionar a lâmpada logo à frente da barraca, uma corda presa à lona foi amarrada ao fio da extensão. Então eu peguei uma corda e puxei essa lâmpada para a direita, obtendo-se a configuração indicada na figura. Considere seno de 30 graus igual a meio, cosseno de 30 graus igual a raiz de 3 sobre 2 e g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Nessa situação, nessa configuração, eu tenho três forças atuando sobre esse sistema. A primeira é a força de tração do fio, da própria extensão. Tá? Então, esse fio está sujeito a uma determinada força de tração. Se eu tenho uma corda puxando esse sistema, essa lâmpada com esse suporte para a direita, eu tenho mais uma força de tração. Aqui eu desenhei em vermelho, tá? Tem uma forcinha aqui, ó. E, além disso tudo, eu tenho a força peso puxando todo o sistema para baixo. Então, ou seja, eu tenho três forças, eu consigo aplicar o Teorema de Lamy. Então, vamos lá. E ele continua e nos diz o seguinte: o conjunto formado pela cúpula, lâmpada e soquete, de massa total 0,5 kg, é sustentado pela corda e pelo fio condutor. Desprezando-se os pesos do fio e da corda, é possível afirmar que o fio condutor, esticado através da janela, sofre a ação de uma força de intensidade em newtons de... Bom, primeira coisa, eu quero encontrar o valor dessa força de tração. Tudo bem? Nesse caso, essa tração que a própria corda, né, está aplicando vai ser utilizada. Vai ser utilizada apenas para tirar os ângulos necessários ali. Bom, então vamos lá. A situação é essa. Então, o fio esticado, né, da janela do segundo andar até onde eu tenho essa lâmpada, ele forma um ângulo de 30 graus com a horizontal. Bom, se ele está formando um ângulo de 30 graus, da minha reta horizontal até a minha força peso, que está para baixo, elas são perpendiculares. Se elas são perpendiculares, elas formam 90 graus. Parece 900, mas é 90 graus ali. Bom, se aqui é 90 graus, do outro lado também é perpendicular e também forma 90 graus. Bom, toda reta 180 graus, aqui eu tenho uma reta. Se eu já usei 30 graus dessa parte, o quanto falta é o ângulo dessa parte, né? Entre a tração 1 e a tração 2, né? A tração do fio e a tração 2, a tração da corda. Ou seja, 150 graus. Aplicando o Teorema de Lamy, eu tenho o seguinte: força-peso, essa força-peso para baixo, dividido pelo seno do ângulo oposto a essa força. Bom, o ângulo oposto à força-peso é o ângulo entre a tração 1 e a minha tração 2, ou seja, 150 graus. Então, fica a força-peso dividido pelo seno de 150 graus, que é igual à força de tração, chamamos de tração, mas pode ser a tração 1, tá? Que é aquela do fio condutor, dividido pelo seno do ângulo oposto, ou seja, o seno do ângulo oposto à força de tração 1 é esse ângulo aqui, ou seja, 90 graus, dividido pelo seno de 90. A força-peso nada mais é do que massa vezes a gravidade. A massa do sistema é 0,5 vezes a gravidade, que vale 10. Tudo isso dividido pelo seno de 150. O seno de 150 é a mesma coisa que o seno de 30 graus, ou seja, 0,5. Igual a força de tração, ou a tração 1, tá? Para não confundir. Opa, parece 1. Dividido pelo seno de 90. Seno de 90, 1. Bom, 0,5 em cima, 0,5 embaixo, eu corto. 10 vezes 1, tenho 10, ou seja, a minha força de tração, ou tração 1, né, nesse caso nós colocamos números para essas forças, é uma força de 10 newton, portanto a alternativa correta é a nossa alternativa A. E com isso nós finalizamos a correção desse exercício 11. Próximo exercício é o nosso exercício 18, é um sistema de polias, que nos diz o seguinte: na figura a seguir temos uma combinação de roldanas móveis e fixas, constituindo uma talha exponencial. A força de ação, FA, a ser aplicada para erguer e manter em equilíbrio, ou seja, somatória das forças iguais a zero,
Uma força de resistência, né, é FR de 500 kg força será D. Então eu tenho uma força aqui como se fosse, né, a minha força-peso. Ela tem um valor de 500 kg força, tá? E eu preciso encontrar a força que a pessoa precisa aplicar. Bom, para calcular essa força que a pessoa precisa aplicar, eu preciso, primeiramente, identificar a quantidade de roldanas móveis. Ou seja, essa é fixa, não entra na conta. Eu tenho 1, 2, 3 roldanas, 3 polias móveis. E pela nossa equaçãozinha, para calcular essa força que a pessoa precisa aplicar, é igual a força-peso, né? Ou a força de resistência, é a mesma coisa, dividido por 2 elevado a n. O n será um número de polias móveis. Nesse caso, a força-peso, ou a força de resistência, será de 500, dividido por 2 elevado pelo n, que é o número de polias móveis. O número de polias móveis são 3, 2 elevado à terceira, 2 elevado à terceira é 8. 500 dividido por 8, a força que o cara precisa aplicar para elevar esse bloquinho, esse corpo, será uma força de 62,5 kg-força. Portanto, a nossa alternativa correta é a nossa alternativa C. E com isso nós finalizamos a correção do exercício 18. Pessoal, próximo vídeo mais resolução de exercício.